Olá a todos, estamos aqui de volta com a nossa live na página Pregadores da Reforma e a partir de agora, a partir desse momento, iniciando esta live, vamos entrar com um assunto muito importante aqui, como eu já havia dito alguns dias atrás, que eu ia trazer uma exposição do primeiro ponto da doutrina da graça, o primeiro ponto do calvinismo, né? O que é um calvinista? Calvinista é alguém que crê nas doutrinas da graça, que crê num Deus soberano que elegeu pessoas para a vida eterna. O calvinista é alguém que atribui a glória totalmente a Deus. Ao contrário do arminiano que nega a soberania de Deus e traz o mérito para si, apelando para, insistindo com o livre-arbítrio, né? E a partir dessa live, desse estudo, você vai perceber que a depravação total, esse tema, esse assunto, ele é um sistema bíblico, doutrinário, e vamos olhar nas Escrituras como tudo começou, como foi a queda do homem. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Gênesis, o livro do começo, o livro do início de todas as coisas, que Deus criou o homem perfeito em moral, justiça e santidade. Deus não criou o homem com falhas morais, com pecado. O Deus eterno, o Senhor, criou o homem do pó da terra e criou perfeito em justiça. Adão, o nome Adão, a palavra hebraica Adam, que significa terra vermelha, foi tirado do pó da terra. Daí então, o homem precisa, antes de se sobrepujar, se gloriar, se confiar em si próprio, se enaltecer demais, ele precisa lembrar as suas origens. A matéria-prima usada para fazer este homem foi o pó da terra. E o Senhor criou o homem com capacidades. Capacidade para pecar e capacidade para não pecar. Deus estabeleceu com Adão, lá no Gênesis, no princípio do livro, está escrito, ele estabeleceu um pacto de obra. Esse pacto de obra consistia a vida. Havia condições para que essa vida continuasse. Uma obediência pronta e completa, perfeita, o homem viveria eternamente. Essa vida ela era condicionada e não incondicional. Nós vamos ler agora no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 16 até o 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está a promessa de vida eterna, se houvesse uma obediência. No dia que tu comer desse fruto, que não é para comer, no dia que tu comer desse fruto, desobedecendo, você irá morrer. Morrer espiritualmente. A morte começa no rompimento de uma comunhão com o Pai eterno, com o Criador. E foi isso que aconteceu com Adão lá no Éden. Quando ele pecou juntamente com a sua esposa, eles perderam toda aquela luz, toda aquela graça, toda aquela beleza, toda aquela perfeição moral, toda aquela vida de santidade foi perdida. As vontades, o intelecto, os desejos, as afeições do homem foram totalmente corrompidas pelo pecado. Os seus pensamentos foram corrompidos, as inclinações foram corrompidas. Adão, quando foi criado, ele tinha inclinações para o Deus Criador. O Senhor, na viração do dia, aparecia a ele e ele ali adorava o Senhor em obediência, em adoração perfeita, em santidade. Mas quando essa comunhão é rompida, quando Adão pecou contra Deus, foi perdido. Essa afeição, esse desejo de adorar a Deus, esse reconhecimento de glorificar a Deus, de valorizar a glória de Deus. O homem foi a criação, a coroa da criação. E na queda de Adão, foi perdida a capacidade de não pecar.
aquela liberdade espiritual foi perdida, aquela afeição, aquele desejo, aquela inclinação por Deus foi perdida. Tanto é que quando o Senhor Deus aparece a Adão lá no Éden, após ele pecar, ele está escondido, ele foge da voz de Deus, ele foge do acerto de conta, ele foge da prestação de conta. E o Senhor Deus, a voz do Senhor Deus ecoa naquele jardim. E Adão está fugindo de Deus. Ele não correu para Deus em obediência, ele não buscou a Deus. Ali está bem claro para nós que a humanidade, os homens, estavam completamente caindo juntamente com Adão, porque iriam herdar no nascimento as consequências desse pecado. E eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, algumas passagens da Bíblia. Vou lhe mostrar que as Escrituras nos confirma que a depravação radical... O que é a depravação radical? Por causa da queda de Adão, todos os homens também caíram. Adão falhou, nós também falhamos. Adão foi culpado, nós também somos culpados. Ele é o cabeça da humanidade, é o tronco da humanidade, é o líder federal. E por causa da queda desse líder, toda a humanidade caiu com ele também. Se um presidente de um país ele quebra, ele vai de mal a pior nas suas administrações, isso vai afetar também as pessoas que são por ele governadas. Então, Adão foi o primeiro governador do universo, do mundo, e ele pecou, e ele caiu, e todos nós também herdamos essa culpa, herdamos as consequências desse pecado. Em Gênesis capítulo 6, o versículo 5, já nos mostra como o pecado afetou a humanidade naqueles dias, nos dias do período diluviano. As pessoas que constantemente estão estudando a Bíblia, estão meditando na palavra de Deus, digo ao público cristão, perceberá que aquela geração de Noé era uma geração corrompida, era uma geração ateísta, uma geração que pecava constantemente contra Deus. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Este é o versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis. Aqui está a consequência do pecado de Adão. Adão gerou muitos filhos, e esses filhos que ele gerou são filhos pecaminosos, pecadores, igual ele. E essa semente do mal, ela foi se desenvolvendo, foi se proliferando. E aqui no capítulo 6, o que nós podemos ver é o começo, o início de uma apostasia, porque os filhos de Deus começaram a conhecer, a ter relacionamento, a casar, a ter contato físico, deitar com essas mulheres e a gerar também filhos que também estavam andando no mesmo caminho dessa apostasia, alienado de Deus, afastado de Deus. O que aqui é uma apostasia? A família piedosa com a família ímpia se misturando e ali se procriando. E é isso que nós podemos ver. Mas existe por aí um ensinamento, uma visão de que esses filhos de Deus aqui não eram os filhos de Deus, se referindo a pessoas, mas anjos. Eu não concordo com essa visão. Essa visão que é propagada por aí, do livro de Enoque, porque o livro de Enoque não é um livro sagrado. Eu confio nas Escrituras, na inerrância das Escrituras, e me apego a ela. O texto claramente nos mostra que aqui não são anjos que caíram do céu e coabitaram com as filhas dos homens, mas são homens, são pessoas que serviam, que temiam a Deus e que de alguma forma caíram. Porque diz aqui o texto, o coração, que aqui é uma metáfora, o coração se refere ao pensamento, às vontades, às afeições, os desejos, as profundezas do ser do homem, é o âmago do seu ser, é lá dentro.
as suas vontades, as suas inclinações. O coração é isso que está se referindo o texto. Então, esses pensamentos, essas vontades, esses desejos eram somar continuamente. O coração do homem não para de produzir o mal. É isso que o texto nos mostra. E havia uma proliferação, um crescimento de maldade nesses dias, no dia de Noé, que somente ele e a sua família era uma família piedosa, era uma família que temia a Deus, e foi somente essa família que foi salva. Os demais todos se perderam. Por quê? Porque não acreditaram na pregação de Noé, que era pregoeiro da justiça, que o Espírito de Cristo estava sobre Noé, e elas não deram atenção, importância para aquele alerta de juízo. Como também hoje há também gerações como essa, semelhante, que não dão importância para o alerta da pregação do Evangelho. Depois da queda de Adão, o coração dos homens não para de produzir pecado. Isso é muito triste, porque quando os homens vão crescendo nessa maldade, a nossa sociedade, ela sofre as consequências de muitas coisas más que vão se desenvolvendo na sociedade. Então, desde o nascimento, as Escrituras, em Gênesis também, no capítulo 8, verso 21, nos mostra que o homem, ele peca desde a sua juventude. Em Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 21, está escrito assim: E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, desde a sua infância, desde quando ele é pequeno, ele é má. O coração do homem é mau. O problema da sociedade, o problema das famílias, o problema que assola a nossa juventude, assola todo o sistema de vida, está no mal do coração. O mal está ali no coração. É no coração dos homens que vem todo o mal e tira a paz de muitas pessoas. A incapacidade do homem, ela é assustadora. Ela é terrível. O homem não tem capacidade espiritual para não pecar, porque Adão pecou e nós herdamos essa herança maldita, essa herança do pecado de Adão. No livro de Salmo, eu quero ler no capítulo 14, número 14, Salmo número 14, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Disseram os nécios em seu coração. Nécio aqui é alguém sem entendimento, sem sabedoria. Nécio aqui é alguém que não tem juízo. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Não existe Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis suas obras, não há ninguém que faça o bem. O homem não pode fazer o bem, praticar o bem, porque o coração dele é mau. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. As Escrituras nos mostram claramente aqui que o homem é incapaz, moralmente, espiritualmente, de praticar o bem. Qual é o bem que o homem pode fazer? Buscar a Deus. O versículo 2 diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para a terra, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Por que o homem não busca a Deus?
porque ele não tem entendimento. O entendimento dele, como diz 2 Coríntios 4,4, está em trevas, está submergido nas trevas, na escuridão, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos e a beleza, a luz do evangelho não pode de maneira nenhuma resplandecer e eles então enxergar os seus pecados e olhar para Jesus Cristo o Salvador. Bem, ele continuou dizendo: desviaram-se todos, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há sequer um. O homem só vai buscar a Deus se o seu entendimento for iluminado. No nascimento, os homens são gerados em pecado. É no nascimento que os homens herdam toda aquela impureza. No Salmo 51, no verso 5, diz assim o salmista Davi: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado a minha mãe me gerou. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado a minha mãe me gerou. No nascimento, herdamos essa incapacidade. No nascimento, quando estávamos sendo gerados no ventre da mãe, antes de nascer, no momento em que o embrião está ali se desenvolvendo, a raiz do pecado no útero está ali presente também. E aquela criança é formada em pecado. Aquela criança, ela nasce com os mesmos defeitos morais que todos os homens nascem desde quando Adão caiu. Aqui está a origem, aqui está o começo da maldade, no nascimento. As crianças nascem em pecado. Mas Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada nos ensina que ele foi o único homem nascido de mulher que não herdou este mal. Esse é um mistério que nenhum homem tem sabedoria para descrever essa obra milagrosa de Deus. O nascimento do Salvador, de um ventre de uma pecadora chamada Maria. Ele nasce perfeito, com duas naturezas, a humana e a divina. Por isso que Deus, eu digo às pessoas, né, que é certo sim chamar Maria mãe de Deus. Porque se nós não chamamos, se nós dissermos que ela não é mãe de Deus, nós vamos estar negando a natureza do Salvador. O Salvador nasceu com duas naturezas, a humana e a divina. Maria, mãe de Deus, Deus homem. Jesus Cristo nasceu Deus homem, o Salvador dos homens. Deus desceu aqui nesse mundo para resolver esse nosso grande problema, para nos libertar do poder do pecado. Mas continuando ainda, mostrando os textos que nos ensinam a depravação radical ou a depravação total, vamos ler agora aqui em Isaías, capítulo 64, o versículo 6. Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e nossas culpas como o vento nos arrebatam. Aqui são as declarações do profeta Isaías, que esse profeta, chamado na Bíblia Sagrada aqui, por causa das profecias, que as profecias, maioria delas, do profeta Isaías, apontavam para o Messias, se cumpre no Messias. Então ele é chamado o profeta messiânico, por causa da grande quantidade de profecias, cujo tema é a vinda do Messias, do Salvador. O profeta Isaías, ele viu o Senhor Jesus glorificado, o Senhor Jesus na sua glória, a sua primeira glória, né? No capítulo 6, e ele diz que ele viu o Senhor num alto e sublime trono. E ao contemplar essa glória do Senhor Jesus, ele se viu como pecador. Ele enxergou toda a sua impureza. O homem só vai enxergar suas impurezas, a sua pecaminosidade. O homem só vai perceber que o pecado é algo tão grave quando ele conhecer o Salvador. Quando seu entendimento foi iluminado pela luz da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, aí sim ele vai perceber e vai entender a gravidade do pecado. E ele
o profeta Isaías foi purificado por Deus quando ele pediu perdão, quando ele reconheceu seu pecado, reconheceu que estava errado. Deus então providenciou a bênção, a cura para ele, o perdão para o profeta Isaías. E esta passagem que acabei de ler é o profeta Isaías dizendo que nós somos como o imundo. Ele conhecia a gravidade do pecado, ele entendia que o pecado era algo muito grave. Então ele diz, somos como o imundo e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Você sabe o que significa a palavra trapo de imundícia aqui? Aqui são panos em que ele usou aqui a linguagem que as pessoas daquela época entenderam perfeitamente. Ele usou aqui trapo de imundícia, querendo dizer assim, aqueles panos que as mulheres usavam nos seus períodos menstruais, esses panos que elas usavam para no período menstruais e depois jogado fora. Então ele diz, a nossa justiça é como trapo de imundícia, algo assim repugnante. Então nós não temos capacidade de produzir obras que glorifiquem a Deus. As nossas obras são misturadas com o pecado. Somente as obras do Senhor Jesus Cristo, somente a obra do Salvador, quando ele veio nesse mundo, praticou, é que são suficientes para nos tornar justos diante de Deus. Então, por nossas obras, nós não podemos nos tornar justos diante de Deus. É um ensinamento bíblico e que brevemente vou estar fazendo uma exposição da justificação pela fé. Continuando, ele diz ainda, no capítulo 13, Jeremias, vamos para o profeta Jeremias. Ele vai usar uma linguagem, Jeremias, no capítulo 13, no versículo 23. Jeremias vai usar uma linguagem erudita. E essa linguagem erudita, nós entendemos que o homem não pode mudar a si mesmo. O homem não tem capacidade para mudar. É impossível para o homem mudar sua natureza pecaminosa. É impossível para o homem natural mudar o seu coração má para um coração bom. Nenhum homem tem essa capacidade. Então, os arminianos, os pelagianos, aquelas pessoas, aqueles seminaristas, teólogos, a maioria nem sabe o que é arminiano, nem sabe o que quer dizer arminiano, mas é arminiano sem saber. Eles acreditam que o homem pode querer, o querer é o desejo do homem, e vamos já falar sobre o querer. Vamos já falar sobre o querer. O homem não tem querer, o homem não deseja querer Deus. Esse é o problema. E nessa linguagem, ele nos mostra que o homem é incapaz de mudar a si próprio. Jeremias capítulo 13, versículo 23, diz assim: Pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Aqui o etíope, o africano ali que tem a pele escura, ele está dizendo, então, aquele que tem a pele escura pode mudar? Não. Ele não pode mudar a sua cor. Ele diz, o leopardo pode mudar as suas manchas? Não, o leopardo não pode mudar as suas manchas. É impossível. Isso todo mundo vai reconhecer. É impossível o leopardo mudar as suas manchas. Então, nessa linguagem erudita, é impossível. É impossível, nesse caso também, os homens fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Eles não podem praticar nenhum bem. Os homens que nasceram pecaminosos não podem praticar bem, que é buscar a Deus. Reconhecer a Deus como Senhor, como alguém que devemos obedecer e glorificá-lo. Não, o homem não tem essa capacidade. É isso que nós entendemos neste texto. Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? Não. Vocês têm um coração mau, o que vocês vão fazer? Vocês vão praticar o mal. A árvore boa, ela vai produzir frutos bons. As árvores má vão produzir frutos má. É isso que nos ensina aqui o texto, e o nosso Senhor Jesus Cristo também nos ensinou nas parábolas, nas palavras, nos seus ensinamentos. O homem não pode mudar a sua natureza. Ele precisa nascer de novo. Isso é uma obra de Deus e não uma obra do homem. É uma obra que só Deus pode fazer no coração do homem pelo seu espírito, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. E Jeremias, no capítulo 17, também nos ensina que nós não devemos
confiar no nosso coração e que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Não somente aquele que não é cristão, mas todos nós. Praticamente nós que conhecemos a palavra, devemos tomar muito cuidado com o nosso coração, que ele é traiçoeiro. Quando a Bíblia está falando aqui coração, ela não está falando coração sangue, que bombeia o sangue, mas está falando coração, as profundezas do interior do homem, suas vontades, seu desejo, seu entendimento. Esse é o coração, é a metáfora usada na Bíblia Sagrada, se referindo ao coração, que significa isso. Jeremias 17,9 diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem? O homem por si próprio, de natureza, o homem que ainda não tem um coração transformado, ele não tem esse poder. Ele não consegue, ele não conhece seu coração, ele é enganoso. O coração mente. Lá o coração contaminado pelo pecado. As vontades são totalmente vontades opostas, contrário à vontade de Deus. Os pensamentos são totalmente contrários aos pensamentos de Deus. Eu me lembrei agora de uma das passagens de Isaías. O profeta disse, ó, o Senhor usou o profeta Isaías e falou com o seu povo, dizendo assim, ó: meus pensamento é maior que o vosso pensamento. O pensamento de vocês não estão de acordo com o meu pensamento. Não são os meus caminhos, o vosso caminho. O caminho de vocês não é o meu caminho. Então, há um contraste. Então, um homem que tem um coração mau, que não é um coração transformado, os seus pensamentos são totalmente diferentes do pensamento de Deus. O caminho é totalmente diferente do caminho de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre o pecado, sobre a depravação total. Continuando ainda, em João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 19 até o 21, nós temos ensinamento muito claros sobre a depravação total, ou a depravação radical. Diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós só poderemos fazer obras que glorifiquem a Deus, obras boas, se for em Deus. E para as obras serem feitas em Deus, nós precisamos ser recriados novamente. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, lá está escrito assim, ó: porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais o Senhor preparou para que nós andássemos nela. Vocês perceberam aí que nós não fomos escolhidos, chamados por causa de boas obras. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, fomos criados para boas obras e não por causa de boas obras. É diferente. Somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para boas obras. É importante compreender essa frase, criado em Cristo Jesus para. Veja bem, criar aqui é ser uma nova criatura. Paulo diz lá, se eu não estou enganado, é 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. É um novo nascimento. O homem nasce de novo para pertencer a Cristo, para crer em Jesus. E ao crer em Jesus, ele vai praticar boas obras. Obras que são feitas em Deus. Isso precisa ficar bem claro na sua mente. Lembro-me certa vez de um amigo me viu bem
preocupado em buscar o conhecimento, em entender as doutrinas da graça, em entender a palavra de Deus. E ele me perguntou, por que tu estuda tanto? Por que tu fala muito das doutrinas sobre a escatologia, sobre soteriologia, sobre a martiologia, sobre teologia sistemática? Por que tu quer tanto entender esse assunto? Tu já tem um conhecimento bom? Não, eu disse a ele. Eu não me conformo com isso, eu tenho que continuar estudando. Eu tenho que continuar trabalhando a minha mente, enchendo ela da palavra de Deus, crescendo no entendimento de Cristo, crescendo nessa luz que Deus me deu, uma mente iluminada pelo Espírito, para compreender a vontade de Deus. Eu preciso, é uma necessidade minha. E eu digo, meus amigos, eu não parei. A minha conversão, ela não aconteceu numa igreja, não foi um pastor pregando, não. A minha conversão aconteceu no dia 11 de agosto do ano de 2000, no trabalho. Era 8h30 da manhã, eu estava dentro do carro e eu lembro que eu comecei a me lembrar dos meus pecados. O Espírito Santo me convencendo dos meus pecados. Como diz a palavra de Deus, que Ele nos convence do pecado, do juízo. Eu experimentei essa verdade ensinada na Bíblia. O Espírito Santo me levou ao convencimento dos meus pecados, me lembrei de meus pecados praticados, graves pecados, pecado em quebrar o 5º mandamento, a lei de Deus. Eu me arrependi, eu senti, eu chorei. Eu passei mais ou menos... Tem pessoas, amigo meu aqui no Facebook, que conhece essa história e presenciou isso. O Carlos Tagino, que está aí, meu amigo do Facebook, ele foi uma testemunha clara disso que eu estou falando. Chorei, passei mais ou menos 40 minutos chorando. E eu queria Jesus naquela hora, eu queria o Salvador, um reconhecimento dos meus pecados. Eu tive naquele momento e um reconhecimento do Salvador. Aconteceu essas duas coisas. Reconhecimento de mim, como alguém que necessita de ser perdoado por Deus. E o segundo reconhecimento é o reconhecimento do Salvador Jesus Cristo. Foi o que veio no meu entendimento. Então era o Espírito Santo fazendo toda aquela obra. Foi no meu trabalho que aconteceu tudo isso. E nunca mais esqueci a data e o dia. Dia 11 de agosto do ano de 2000. Já passou, nós estamos hoje o que? 18? E eu nem a percebi. Mas nunca esqueço essa data, dia 11 de agosto do ano de 2000, 8h30 da manhã. O Senhor Jesus me salvou, me regenerou. E depois de 15 anos depois, eu tive contato com as doutrinas da graça. E eu entendi, então, olhando para trás, o que aconteceu comigo. Foi uma obra monergística de Deus. O Senhor me libertou dos meus pecados. O Senhor me libertou da culpa. Me abriu meus olhos. Eu vi-me como pecador. E hoje eu reconheço, sou um pecador, não sou perfeito. Sou um homem pecador e que careço de Jesus Cristo. Mas eu vou seguindo a Jesus Cristo pela palavra de Deus. Então, voltando aqui para o assunto. Aqui em João, capítulo 3... versículo 19, ele diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando Adão pecou, eu falei isso no começo desse vídeo, ele fugiu de Deus. Adão fez para si aventais. Deus não aprovou isso. Os homens que estão mortos nos seus pecados, eles fogem de Deus, são fugitivos de Deus. E eles não amam a luz. Eles não amam a Jesus Cristo e nem amam a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus quer conhecer a palavra de Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Aqui o texto está nos ensinando o princípio que eu comecei a falar no início desse vídeo. O homem perde essa capacidade. Na queda, Adão perdeu toda essa capacidade de amar a glória de Deus, de amar a verdade, a justiça, a glória de Deus. O homem perdeu essa graça, essa liberdade de amar a Deus. Ele vira inimigo de Deus. O pecado fez um estrago em Adão e em sua família, em toda a humanidade. O pecado não foi uma pequena queda de Adão, deslize, foi uma queda, mas muito grande. Foi uma baita queda. Foi terrível. Foi desastroso.
Olhe lá, no capítulo 3, no capítulo 4, olhe lá, em Gênesis, Caim mata Abel. A humanidade não foi mais a mesma depois que Adão caiu. A humanidade ficou submersa nos seus pecados. E é assim até hoje. Como o pecado tem levado os homens a afrontar a Deus. Como o pecado tem levado os homens para bem longe, distante do Salvador. Todo mundo sabe que vai morrer. Uns confiam em si, confiam nas suas obras, confiam naquilo que faz, mas não olha para o Salvador e não confia naquilo que ele fez quando viveu obedecendo à lei moral de Deus, como morreu sendo obediente até a morte e morte de cruz. Os homens não conseguem enxergar isso se Deus não abrir os seus olhos. Caro amigo que está ouvindo e assistindo esse vídeo, se você não se arrepender o mais rápido possível, você estará para sempre perdido. A morte é o salário do pecado. Você trabalha como pecador, você vai receber o seu salário, é a morte. Eu também vou morrer. Nós vamos morrer. Mas aqueles que morrem em Cristo, não há condenação. A morte para eles não é um terror. O Senhor dos horrores não assusta aqueles que creem em Jesus. O Senhor dos horrores assusta aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não creem em Jesus não estão prontos para morrer. Então, creem em Jesus Cristo. Abra mão de si próprio. Desista de você mesmo. Se lance para Cristo. Confie nele. Desista dessa sua confiança em você mesmo. Nós somos tão débil, tão fraco. Estamos aqui respirando aqui, daqui a pouco estamos morrendo. Ou sendo velado ou sepultado. A vida, ela é curta aqui embaixo. Mas em Cristo Jesus, aquele que crê nele, é uma longa vida. Continuando aqui, as passagens que eu estou lendo e mostrando a doutrina da depravação total. O grande problema é que o homem é natural. O grande problema do homem natural é que ele não quer a vida em Cristo. Ele não quer a vida de Cristo. João capítulo 5, no versículo 40, está escrito assim: E não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:40. João capítulo 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Você compreendeu que o homem não tem liberdade, o homem não tem capacidade moral de querer Deus. O homem tem capacidade de escolher coisas naturais. Sim, ele tem capacidade de escolher uma bela roupa, capacidades naturais. Como os pássaros, Deus deu aos pássaros capacidade natural. Os homens têm, sim, capacidade de escolher coisas naturais, fazer alguma compra, escolher alguma coisa, mas a capacidade de escolher a Deus, a capacidade espiritual, ele não tem. A capacidade de não querer pecar, ele não tem. Ele é escravo do pecado. É isso que a Bíblia diz. O homem rouba porque ele é ladrão. É a natureza dele que determina isso. Ele mente, ele é falso, ele é hipócrita, ele é dissimulador, porque o coração dele é enganoso. O coração deixa o homem feio perante os olhos de... O pecado deixa o homem feio perante os olhos de Deus. O pecado afetou os homens de uma forma tão terrível que não foi uma pequena queda, foi uma grande queda. Não afetou os homens em partes ou parcialmente. O pecado afetou o homem em todo o seu ser. Quando Deus providenciou o seu Filho para vir morrer por nós, ele teve que tornar semelhante a nós.
Não metade de nós, não uma parte de nós, mas completamente. Um homem. Cristo se tornou um homem. Deus se tornou um homem e habitou entre os homens. Olhos, ouvidos, boca, mão, pés. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele cansava, sentia dor, mas não pecou. Cristo não cometeu pecado com a sua boca, Cristo nunca cometeu um engano, Cristo nunca pecou. Ele foi o único homem que viveu nesse mundo sem cometer pecados. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era este corpo que iria fazer expiação por nós lá na cruz e nos purificar de toda injustiça. O pecado é tão grave, meus amigos, que custou a morte do Filho de Deus. Foi grave. Para custar a morte do Filho de Deus, grave. O pecado não é algo pequenininho, o pecado é algo assustador, é grande, é terrível. É o maior mal. Mas Cristo é maior que o pecado, incomparavelmente. Cristo teve que morrer para reparar a nossa culpa perante Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10, eu vou ler para vocês uma passagem que fala sobre a morte do Filho de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor maravilhoso de Deus. Porque ele não amou pessoas que o amavam, ele amou pessoas que o odiavam. Somente Deus pode fazer isso. Amar pessoas que não o amam. Viram as costas para a palavra de Deus. Viram as costas quando alguém se disponibiliza para compartilhar o conhecimento. É poucos os que vão querer ouvir. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa aqui é a ira do julgamento em que o Senhor vai jogar os homens nas trevas de perdição eterna. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Paulo está dizendo aqui uma vantagem que tem aqueles que creem em Jesus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, agora muito mais, estando já reconciliados, nós temos uma grande vantagem. É vantajoso estar em Jesus Cristo, reconciliado com Deus pela morte de seu Filho. Porque nós seremos salvos pela sua vida. É pela vida de Jesus Cristo. É pelos méritos de Jesus Cristo. É pela graça de Deus que o homem é salvo. Meus amigos, o homem natural é o homem que não nasceu de novo. É o homem que está na carne. O homem que está na carne é o homem que está debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus. É assim como a Bíblia ensina. O homem natural é um homem que ainda tem um coração mau, que não nasceu de novo, que não teve mudança de vida. O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo nos ensina essa verdade dizendo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Perceberam aqui a incapacidade do homem em compreender as coisas de Deus, receber as coisas de Deus, aceitar. O homem não tem essa capacidade. Ele está preso no pecado original. Ele precisa ser liberto pela morte de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. A morte de Adão. Na morte de Adão, toda a humanidade morreu. Na morte de Cristo, os homens foram vivificados. O apóstolo Paulo nos ensina isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 22. Ele diz assim:
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Na morte de Adão, a humanidade morreu. Na morte de Cristo, somos vivificados. Eu quero concluir esse ensinamento aqui nessa live para encerrar, dizendo que os homens que não creem em Jesus Cristo, que não confiam nele, estão mortos nos pecados, estão mortos para Deus. Não ouve a voz de Deus, não entende a palavra de Deus. E se morrerem assim, desse jeito, sem ter os seus nomes escrito no livro da vida, eles serão lançados num lago de fogo, que é a segunda morte. O homem de natureza não pode ir a Cristo. Jesus falou em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É o Pai que leva o homem a Cristo através do novo nascimento, da vocação eficaz. O homem só vai ter desejo por Cristo se Deus criar um novo princípio santo nele. Se o Senhor lhe der um novo coração, aí sim o homem vai para Cristo. Mas eu quero deixar aqui alguns versículos, algumas advertências, que tomemos cuidado, que você possa tomar cuidado e ouvir os alertas de Deus, porque essa vida é bem curta, amigo. Escute bem isso que eu vou dizer. Essa vida é bem curta e você está tendo uma oportunidade, um grande privilégio de ouvir a palavra de Deus de maneira clara. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 14 e o verso 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Isso vai se cumprir no último dia. Dia em que os homens vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Lá em João, capítulo 5, versículo 24, o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe um ensinamento maravilhoso, falando de duas ressurreições. Ele diz assim, primeiro, acerca da ressurreição espiritual, que é o novo nascimento, ele diz, na verdade vos digo, que quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Aqui ele está falando da regeneração, da ressurreição da alma, da transformação do coração do homem. E no versículo 28 ele diz, falando da ressurreição física, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Na primeira é a ressurreição da alma, é a regeneração, o novo nascimento que acontece pela obra de Deus, pela pregação da palavra. O Espírito Santo usa a palavra como meio eficaz para regenerar a alma, plantando a semente da palavra no coração, dá a ele um novo coração, dá a ele um novo princípio santo no seu interior. E agora o homem que não tinha vontade, desejo para Deus, inclinação, afeição, agora ele tem, porque Deus criou um novo princípio, um coração novo para buscar a Deus e invocar o Senhor. E aquele que invocar o Senhor, a promessa de Deus é esta, será salvo. E na ressurreição do último dia, a ressurreição da condenação, aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado o seu livro escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui os homens serão banidos para sempre da presença de Deus. Nunca mais eles terão oportunidade, chance de se purificarem desse pecado original, dessa culpa, dessa presença do pecado, que é um mal terrível, um mal muito, muito grave. Enquanto os homens estão em vida, se eles não se livrarem desse grande problema e morrerem desse jeito, estarão perdidos para sempre no juízo final. Tudo o que fazemos aqui nesta vida, iremos prestar conta. No juízo final, as vergonhas dos homens serão, de um modo geral, clara. Será
serão todos ali que não estiverem em Cristo, serão envergonhados, porque tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus, recusaram, viraram as costas para a palavra de Deus, enquanto estavam com vida, tinham tempo só para si próprio, para o seu corpo físico, para os desejos, prazeres pecaminosos. E a alma foi negada o bem para ela, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Amigo, espero que você leve a sério esse ensinamento e se arrependa e crê em Jesus quanto antes, o mais rápido possível, porque amanhã pode ser tarde demais. Bem, termina aqui essa live e eu agradeço àqueles que de algum modo estão assistindo esse vídeo, essa live. Muito obrigado. E no próximo domingo eu quero convidar você para uma mensagem muito maravilhosa que eu vou trazer sobre a soberania de Deus, governando ali na vida de José. Você vai aprender lições maravilhosas sobre o sofrimento de José, o que ele passou no seu lar, na casa de Potifar, na prisão e depois se tornou o governador do Egito. Eu convido você para domingo às 7h30 da noite assistir essa live. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.